Tenho aqui hoje histórias da cidade de Bauru, que são muito a cara da Quaresma. Ring around the rosy. Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. E procurando por histórias de Quaresma, eu encontrei a cidade de Bauru, no interior de São Paulo. E encontrei também suas histórias. Aquelas que muitos consideram só lendas, mas eu ainda digo e bato o pé que toda lenda nasceu de um fato. E essas, como eu disse, têm mesmo a cara da Quaresma. Por isso eu decidi contar. Dizem que os ferroviários de Bauru têm histórias maravilhosas. E uma delas é sobre lobisomens. Não dá para falar de Quaresma sem lobisomem. Mas aconteceu há muito, muito tempo, quando nem energia elétrica tinha na cidade. E por algum motivo lobisomens cercavam e atacavam a estação de trem da cidade nas noites de lua cheia. A coisa chegou a tal ponto que os funcionários fizeram, eles mesmos, várias cruzes de madeira e as espalharam pelo lugar, sempre quando a lua cheia aparecia. Principalmente porque à noite apenas um funcionário ficava ali, aguentando, trabalhando sozinho. E parece que acabou dando certo. As cruzes mantinham os lobisomens afastados. Era possível ouvir os uivos, os passos, os rosnados, mas eles não conseguiam se aproximar. Só que numa dessas noites um funcionário teve uma surpresa terrível. Era lua cheia, ele estava de folga e já dormindo, mas acordou com o som de um rosnado do lado de fora da casa e parecia estar bem perto da porta de entrada. Apavorado, o homem se levantou e ficou em alerta. Mais um rosnado, passos pesados do lado de fora e alguma coisa, com certeza muito grande, começou a arranhar a porta, tentando entrar. Ele procurou algo para se defender. Os arranhões estavam cada vez mais fortes e a madeira da porta cedendo. Tinha uma arma, mas não tinha munição. E a porta arrebentou num estouro. E a criatura enorme, escura e peluda, avançava para dentro. Sem ter como lutar, o homem no desespero agarrou um crucifixo que estava na parede e no impulso arremessou contra o lobisomem. A criatura pareceu perder a força, se apavorar e saiu correndo, desaparecendo na noite. Dizem que depois disso os lobisomens não apareceram mais, nem na estação e nem nos trilhos. Mas não eram só lobisomens que atormentavam e aterrorizavam a estação de trem. Uma estranha passageira comprava passagem e embarcava, sempre na mesma hora da madrugada. Uma freira. Todos a viam, mas depois disso, ninguém mais a via. Ela simplesmente sumia. Não estava no trem, não estava na estação e só iria ser vista novamente na noite seguinte. Mas aí o tempo passou, as ferrovias do Brasil foram aos poucos sendo desativadas e substituídas pelas estradas. E é claro que nas estradas também acontecem coisas. A rodovia Marechal Rondon, no trecho onde está o trevo de acesso à cidade de Jaú, é assombrada frequentemente por uma mulher que tenta atravessar a pista de mãos dadas a duas crianças. Muitos e muitos motoristas relataram tê-la visto. Um deles contou que viu o desespero de uma mulher tentando atravessar. Parou o carro um pouquinho para tentar ajudá-la. Mas ela e as crianças tinham desaparecido. Só que ele viu os outros motoristas buzinando e desviando de algo que só eles estavam vendo. Algumas noites depois, esse mesmo motorista teve de passar pelo mesmo trecho e novamente viu a mulher e as crianças. Só que dessa vez nem pensou em parar.
E vocês acharam que não ia ter noiva? Ultimamente as noivas fantasmas estão perseguindo a gente. Em Bauru também tem uma. Essa noiva fantasma assombra a fazenda cafeeira Tibiriçá. Pelo que contam, ela era filha de um barão do café. Já estava pronta para o casamento. Mas ao descer a escadaria da casa-sede, tropeçou no próprio vestido, caiu e quebrou o pescoço. Até hoje ela é vista parada nas escadarias, mas algumas pessoas relataram que ela aparece nas madrugadas vagando pelas ruas e quando encontra alguém, pede para que tirem o véu do seu rosto, desaparecendo logo em seguida. Todas essas lendas, essas histórias, esses relatos são maravilhosos. Mas a cereja do bolo está aí, agora. A história do Homem do Chapéu. Ele sempre é visto, geralmente entre meio-dia e 1h da tarde, sentado em um dos túmulos do cemitério Lauro de Souza Lima. Esse cemitério está abandonado há muito tempo e é um lugar incrível. Há túmulos da década de 30, de 40, alguns tão antigos que já são só ruínas. Em sua maioria, não é mais possível ler as inscrições. Há também túmulos bem mais novos, inclusive até de 2016. Esses parecem até desequilibrar a atmosfera e a harmonia do resto do cemitério. Muitas pessoas vão até lá para filmar o lugar que é cheio de história. E todos dizem sentir arrepios, que estão sendo seguidos e observados o tempo todo. É um campo aberto, muito bonito, completamente escondido em meio a uma mata, e é de difícil acesso pela estrada de terra. Mas ainda assim muitas pessoas vão até lá para acender velas, arriar trabalhos de umbanda ou só mesmo para conhecer. Afinal, o cemitério faz parte da história da cidade. Em 1933, o asilo Aimorés foi construído para o tratamento de hanseníase ou lepra, que naquela época ainda não tinha cura. Lá as pessoas eram tratadas com óleos e pomadas para amenizar o sofrimento que a doença causava. E quando morriam, eram sepultados no Lauro de Souza Lima. São cerca de 2.500 pessoas enterradas ali. E muitas coisas fazem com que o cemitério tenha mesmo ares de um filme. Sepulturas muito antigas, covas abertas, mato alto e as capelinhas semi-destruídas com desenhos e símbolos nas paredes. Os portões com inscrições em latim ficam bem em frente a uma encruzilhada e de terra, e apesar de muito bonito, não dá para negar que é bastante sombrio. Ao que parece, muitos espíritos vagam por ali, certamente, não só dos pacientes, mas também bastante entidades que são chamadas até lá por causa dos rituais. Pessoas que foram filmar sentiram-se mal. Elas viram vultos entre as lápides e alguns contaram ter ouvido vozes. E num desses túmulos, que fica praticamente ao lado da estradinha de terra, é onde aparece, sentado, o espírito ou entidade a quem deram o nome de Homem do Chapéu. Obviamente ele usa um chapéu, preto, e roupas também pretas, e sempre aparece no mesmo lugar, do meio-dia em diante. A energia dele parece ser bem presente perto do túmulo, porque o investigador comprovou pelo K2. O aparelho quase explodiu. Tinha de fato alguma energia ali. Ninguém sabe quem foi esse homem, por que ele está ali, e nem mesmo se o túmulo onde ele senta é o dele, porque não tem mais nenhuma inscrição. Mas os ciclistas, que são os que mais veem sua aparição, dizem que ele parece nem notar a presença de ninguém. Mas nem por isso deixa de ser assustador. No YouTube vocês vão encontrar muitas imagens desse cemitério dos leprosos e vale a pena assistir, porque é um lugar maravilhoso, um lugar que dá vontade de conhecer. É só ter cuidado.
E se você passou por aqui, ouviu essa historinha e gostou, toda semana eu conto histórias sobre tudo relacionado ao horror e ao terror. Se interna com a gente, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like, porque assim vocês me ajudam a cuidar de bichinhos resgatados das ruas e que hoje moram aqui com a gente. Semana que vem eu volto com mais histórias da quaresma. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.